Olá! Na aula de hoje de microbiologia humana geral, nós vamos falar sobre o controle do crescimento microbiano por agentes físicos. Primeiro, vamos ver alguns termos. O que é esterilização? Esterilização é a destruição de todas as formas de micro-organismos num dado material, inclusive os endósporos. Então, quando a gente remove as bactérias, os vírus, os fungos, todos os micro-organismos, inclusive aquelas formas de resistências bacterianas que são chamadas de esporos e endósporos, a gente está fazendo esterilização. Então, na esterilização, tem que remover, resumidamente, todas as formas de vida. Se continuar persistindo no material os esporos bacterianos, não foi realizada esterilização. Desinfecção é a destruição de micro-organismos patogênicos em objetos inanimados. Então, a desinfecção é feita normalmente através da aplicação de produto químico nas coisas. Então, eu faço a desinfecção da parede, a desinfecção da bancada, a desinfecção de objetos. Você não elimina todas as formas, você quer eliminar as formas patogênicas. Antisepsia é quando a gente utiliza substâncias, normalmente químicas, para inibir ou destruir micro-organismos no vivo, na pele e na mucosa. Então, por exemplo, o álcool 70%, quando aplicado numa superfície, você está fazendo a desinfecção da superfície. Quando você passa o álcool na pele, você está fazendo a antisepsia da pele. Asepsia é um termo mais geral que significa o conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos em um local que não os tenha, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho, o cirurgião vai fazer uma cirurgia, tudo que ele tomar de precaução para evitar a contaminação do campo cirúrgico, a contaminação da ferida cirúrgica, é a asepsia. Então, a asepsia, na verdade, vai desde a lavagem das mãos, o uso de luvas cirúrgicas esterilizadas, o uso de material esterilizado, o cuidado com antisepsia da pele, da mucosa. Então, tudo isso para você impedir a contaminação daquilo que você está fazendo chama asepsia. O contrário de asepsia é sepsia, ou seja, é contaminar. Vamos falar então dos métodos físicos de controle microbiano. A maioria dos métodos físicos utiliza o calor. O calor pode ser úmido ou seco. Calor úmido é aquele que vai utilizar o vapor d'água. E o seco vai utilizar o aquecimento do ar ou vai diretamente colocar fogo no material, como no caso da incineração. No calor úmido envolve fervura, que é um método caseiro, a autoclavação, a pasteurização, que é utilizada em alimentos líquidos. Você conhece a pasteurização do leite. O leite pasteurizado não é o da caixinha longa-vida. O leite pasteurizado é aquele que a gente compra e no local que a gente compra, padaria, supermercado, ele está na geladeira. O processo de pasteurização é feito para o leite para eliminar as bactérias patogênicas que porventura estejam no leite, mas manter aquelas bactérias lácteas, aquelas bactérias boas do leite. A pasteurização, que foi inventada por Pasteur, ela também é feita em relação ao vinho, à cerveja, aos sucos, tá? Comercializados. Tindalização, nós não vamos comentar também, que é um processo muito antigo. Ele é utilizado nos laboratórios de microbiologia antes da filtração. A tindalização, então você imagina, existe ali um líquido que não pode ser aquecido, porque é um líquido cheio de proteína. Se você aquecer, a proteína desnatura. Então, esse não pode ferver, né? E não pode submeter, portanto, a alta temperatura. Então, você ia aquecendo aos poucos esse líquido, matando gradualmente os micro-organismos presentes nele. Era um processo chamado tindalização, foi inventado por Tyndall e foi substituído atualmente pelos filtros. Calor seco.
A flambagem da alça de platina, que a gente faz no laboratório de microbiologia, a incineração, que é diretamente colocar o fogo em lixo hospitalar, por exemplo, e a utilização do forno Pasteur, que é a estufa. A estufa não tem vapor d'água dentro dela, como a autoclave. A estufa vai ter o aquecimento do ar no interior do equipamento. As baixas temperaturas, eu já vou comentar com vocês rapidamente, elas não eliminam o micro-organismo. As bactérias, elas, por exemplo, no congelamento, elas são congeladas. A refrigeração e o congelamento está relacionado à conservação de alimentos, refrigeração em alguns dias, congelamento alguns meses. A liofilização nós também não vamos comentar. Liofilização é utilizar o frio para transformar o que é líquido em pó. É utilizado, por exemplo, para confecção de leite em pó, aquele café solúvel em pó, as sopas que são comercializadas em pacotinhos em pó que você hidrata depois na água, né? Só um comentário, por exemplo, leite em pó. Se a matéria-prima, leite líquido, estiver contaminada de micro-organismos, normalmente no processo de liofilização, esses micro-organismos são congelados e depois, quando esse leite for hidratado, os micro-organismos vão voltar à vida, tá? Então, a liofilização tem os seus limites em relação ao controle microbiano. Pressão osmótica, nós vamos ver que é quando se coloca, é mais para alimento também, quando coloca açúcar ou sal no alimento. Filtração, utiliza-se filtros que vão reter micro-organismos conforme o tamanho dos poros dos filtros. A radiação pode ser ionizante, como raio-x e raio gama, e não ionizante, como radiação ultravioleta. A diferença entre a ionizante e a não ionizante tem lógico em relação à constituição da radiação, mas também porque a não ionizante, que é o raio ultravioleta, ele não tem poder de penetração. Então, ele só é utilizado no controle microbiano de superfície. Comecemos, então, pelos métodos físicos que utilizam calor úmido. A fervura. A fervura você coloca dentro da água para ferver aquilo que você quer descontaminar. Então, é feito para chupeta, para mamadeira, para os frascos que vão receber compotas, picles, né? Então, é um método caseiro. Como chega a 100 graus Celsius a fervura, e tem que ter um tempo de 10 a 15 minutos, a 100 graus Celsius, normalmente, a temperatura que vai ferver a água, né? Perto disso, não elimina os endósporos. Então, não é um método eficiente, não é esterilização. Então, é um método caseiro para, por exemplo, para alguns objetos, como eu já disse, e também para água, né? Em casos que não tem água, a água está contaminada, você tem suspeita em relação à água antes de beber aquela água ou antes de preparar o alimento. Uma medida importantíssima de saúde pública é a fervura da água. Autoclavação, sim. Autoclavação é um método físico de esterilização, extremamente utilizado em consultórios e nos hospitais. Qual é a ação? De maneira geral, os métodos físicos vão desnaturar proteínas e destruir os ácidos nucleicos. Utiliza vapor d'água, e esse vapor foi gerado sob pressão. As grandes autoclaves dos laboratórios de microbiologia, elas atingem a temperatura de 121 graus e para realmente ocorrer a esterilização tem que ser mantido essa temperatura de 121 graus por 15 minutos. É utilizado basicamente para muitos produtos, muitos objetos podem ser autoclavados, portanto que eles resistam às altas temperaturas. Tá? Só um comentário, as autoclaves de bancada, aquelas de consultório, a temperatura não precisa ser 121 graus e o tempo não precisa ser 15 minutos. Então, aí vai ser seguido conforme a instrução do fabricante. Tem autoclave que vai chegar a 130 graus e vai esterilizar por um período de 5 minutos. Tem aquelas que são semi-automáticas, tem aquelas que são automáticas. Isso vai ter que seguir o que o fabricante fala, né? Então, pode ser colocado dentro do autoclave, inclusive gás, pano, né? Coisas que resistem às altas temperaturas. Esses cuidados aqui em relação a eliminar o ar do interior da autoclave, eu vou mostrar para vocês, é a autoclave que não é automática ou semi-automática, né? Então aqui você tem, é que nem uma panela de pressão, tem que colocar, aqui é o esquema da autoclave, né? Aquela do laboratório. Aqui tem água, aqui tem uma resistência. Então essa resistência aquece a água começa a ferver.
O vapor d'água tem que preencher todo o equipamento. Então, o ar que está dentro do equipamento tem que ser removido. Como que a gente percebe? Aqui tem uma válvula que vai começar a sair o ar. Quando estiver saindo só o vapor d'água, que nem a panela de pressão, você sabe que dentro do autoclave só tem vapor d'água. Esse aparelho, então, ele é fechado, esse vapor d'água acumula aqui dentro e a temperatura dentro do aparelho começa a subir. Por isso que ele está sob pressão. Você sabe que na pressão atmosférica, a água ferve a 100 graus. Quando você aumenta a pressão atmosférica, a água vai ferver uma temperatura maior que 100 graus. Então, o vapor vai estar com uma temperatura maior que 100 graus. Por exemplo, vai chegar a 121 graus, 130 graus, conforme o aparelho. E esse vapor quente é que vai matar e vai eliminar os micro-organismos e os esporos. Certo? Em relação agora, essa aqui, então, essa e essa são as autoclaves verticais, aquelas de laboratório, que normalmente não são automáticas, então a gente faz todo o controle manual, e essas que são as horizontais de bancada, que normalmente são automáticas ou semi-automáticas. E o tempo de esterilização vai depender, e a temperatura vai depender do fabricante. Um detalhe importante para todas, em relação ao momento de colocar o material dentro. Eu não posso lotar o autoclave. Então, tem que colocar uma quantidade de material que você permita que o vapor d'água circule por todo o material. Se eu começar a encaixar as caixas, por exemplo, que eu vou esterilizar, os instrumentais, eu não posso garantir que o vapor d'água entre em todas as caixas. Então, dentro do autoclave, não pode ter uma quantidade imensa de objeto para ser esterilizado. Indicadores químicos para o autoclave. São essas fitas ou realmente aquela fitas que no início ela é assim transparente, dá para ver levemente aqui uma certa linha e depois que é esterilizado o material fica aquela fita zebrada, né? Então pode usar essas tirinhas ou essas fitas adesivas. Essas fitas, tipo fita crepe, elas utilizam-se, quando tem caixas, né, as caixas de autoclave precisam ser perfuradas, as caixas metálicas precisam ser perfuradas para o vapor d'água penetrar, e elas são envolvidas com papéis específicos, papel tipo grau, que permite a passagem do vapor, e você fecha o pacotinho com essas fitas. Depois que você tira do autoclave, a fita fica zebrada, né? Fica aquelas linhas escuras. É a prova que o material foi submetido à esterilização. Mas você não sabe se a temperatura e o tempo foi atingido, ou seja, se o aparelho está funcionando direito. Então, existem os indicadores biológicos. Então, são esses tubinhos. Aqui dentro tem meio de cultura, que é esse azul, dentro de um tubinho menor. E no fundo do tubo que a gente segura, tem os esporos. Os esporos do Bacillus stearothermophilus. Então, esse tubo vai dentro do autoclave. Se a minha autoclave estiver funcionando direito, o vapor quente vai penetrar por esse tubo de plástico e vai eliminar os esporos. Depois vai ser feito o teste, né? Eu vou fazer um movimento, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está a incubadora. A gente pega o tubinho que foi no autoclave e faz um movimento na parede da incubadora até ouvir um barulho. Esse barulho significa que aquele tubinho que tem o meio de cultura, esse tubo interno, na verdade é uma ampola de vidro, ela fraturou. E o meio de cultura atingiu os esporos. Se os esporos estiverem destruídos, não tem crescimento nenhum. Né? Então, esses tubos são colocados dentro dessas incubadoras, elas mantêm a temperatura a 56 graus, que é para o crescimento dos esporos. E aqui por até 72 horas. Como que eu sei que não teve crescimento, que os esporos foram eliminados? É que o meio de cultura entra no autoclave azul, e depois que sai da incubadora, após 72 horas, ele continua azul. Então, quer dizer, aqui, por exemplo, foi posto esse tubo na prateleira inferior e esse na prateleira superior do autoclave.
Significa, então, que a autoclave realmente está esterilizando, porque ela eliminou os esporos. Esse aqui é o controle, a gente sempre faz o controle. Esse daqui não foi na autoclave. Ou seja, quando eu vim aqui, quebrei a ampola, deixei incubando, os esporos estavam intactos. E justamente eles receberam o meio de cultura, germinou, cresceu e mudou a cor do meio de cultura. Então, amarelo significa crescimento e está certo, porque o meu era o tubo controle. Se, por exemplo, um tubo ou os dois tubos ficaram amarelos, quer dizer que a autoclave está com problema, aquele material não está sendo esterilizado. Calor seco, vamos falar diretamente da estufa para a gente poder comparar com a autoclave. A estufa não tem vapor d'água, então aqui, quando você abre a estufa, essa aqui não é estufa de incubação de meio de cultura, essa aqui é a estufa chamada forno Pasteur. A parede dela tem resistências, que quando o aparelho é ligado, essas resistências vão aquecer o ar interno. Esterilização tem que ser 170 graus por 1 hora. Isso provoca desnaturação proteica e a destruição, oxidação molecular. É utilizado para tudo aquilo, todos os objetos que resistam a essa temperatura alta de 170 graus. Inclusive, pode ser esterilizado ali dentro o óleo e as vidrarias. Tá? Cuidado é que a gente coloca o material aqui dentro, fecha a porta e começa então a verificar o aumento da temperatura. Não pode ser no aparelho, no termostato do aparelho. Tem que ser no termômetro que vem aqui em cima da estufa. Então toda a estufa tem que ter o termômetro. Quando for atingido 170 graus no termômetro, estabiliza a temperatura do aparelho e conta 1 hora. Desvantagens, né? 170 graus por 1 hora ou 160 por 2 é muito tempo. Então demora muito tempo, a esterilização é muito longa. Então a autoclave é mais vantajosa. Outra coisa, outro fator, é que o material que você coloca ali dentro, o instrumental metálico, ele vai ser submetido a um calor muito maior que o da autoclave, 170 graus. Então, normalmente, esses objetos duram mais e eles vão ficando com um aspecto mais deteriorado. Quando a gente fala de baixas temperaturas, agora é refrigeração e congelamento. É para alimento. Refrigeração mantém os alimentos por alguns dias, que é 5 graus Celsius. Não mata, não elimina os micro-organismos. E o congelamento é a menos 20 graus Celsius e conserva o alimento por meses, porque ele vai reduzir, né, a ação das enzimas. Mas as bactérias estão congeladas. Então, se você congelar um alimento que não está muito bom, quando vai ser descongelado, o alimento vai continuar não muito bom. Então, ele não mata os micro-organismos. Em relação agora também... eu esqueci desse, desculpa. Esse aqui, voltei ao método físico por calor seco. A flambagem promove a oxidação do material, leva ele à cinza. A gente faz isso na alça de platina, que a gente usa no laboratório de microbiologia, com contato diretamente na chama. E também a incineração, que é colocar no forno, né? Colocar fogo nos resíduos hospitalares e nas carcaças de animais. Agora, então a gente já viu calor úmido, calor seco, baixas temperaturas. Agora nós vamos falar de pressão osmótica. Pressão osmótica significa assim, você roubar, de uma maneira bem simples, remover água, roubar água. Se não tem água, o crescimento de micro-organismo é limitado. Então aqui no caso também é para alimento, onde você usa solutos que roubam água. Então normalmente é o sal, então você imagina todas aquelas carnes curadas, carne seca, bacalhau, e o açúcar, as compotas, as geleias que tem muito açúcar. Então, por isso que geleia dura muito tempo. Como tem muito açúcar, não tem muita água disponível para o micro-organismo crescer. Tá? Então, provoca a morte dos micro-organismos e inibe o crescimento de novos. Tem uma exceção que existem organismos que são halofílicos em relação ao sal. Por quê? Eles gostam de crescer no sal. Então, tem fungos que crescem no sal, então eles que vão deteriorar a carne seca, por exemplo. E tem uma bactéria com Staphylococcus que também gosta pode crescer em ambiente com alto teor de sal.
Em relação ao açúcar, normalmente um alimento que tem muito açúcar, o que ele vai ser deteriorado, vai levar um certo tempo, mas ele vai ser deteriorado por fungos. Métodos físicos, filtração. É aquele que utiliza a passagem de um líquido ou gás através de um filtro. Dependendo do poro, vai ser o tipo de micro-organismo que vai ficar retido. Então, por exemplo, tem filtro que retém vírus, podendo até esterilizar o material. Só que o poro do filtro tem que ter esse diâmetro. Então, são filtros com os poros muito pequenos e são extremamente caros, né? Tem um tipo de filtro famoso que é EPA, que pode estar presente, por exemplo, ele é utilizado para filtrar o ar, pode estar presente em máscara, pode estar presente em salas cirúrgicas. Então, a utilização, né, para produtos líquidos termoláveis, aí você vai passar o líquido pelo filtro, ou seja, são líquidos que não resistem ao calor, como vacinas, enzimas, drogas. E filtração do ar em câmaras, salas, e uma estrutura que existe dentro dos laboratórios que chama capela de fluxo laminar, que normalmente quando faz pesquisa, o microbiologista trabalha dentro dessas capelas. Não é que ele trabalha dentro, todo o material é manipulado dentro dessa capela, que existe ali esse filtro, então o ar ali dentro está menos contaminado. Então tá aqui, essa é a câmara de fluxo laminar. Aqui a gente liga o aparelho, existe um fluxo de ar e todo o ar, tudo aquilo que a gente gera aqui também de aerossol, ou todo o ar que está aqui dentro, é jogado aqui para cima e aqui em cima tem um filtro. Quando esse ar sai daqui do aparelho, da câmara, ele sai limpo. O material do organismo, a sujeira, ficaram no filtro. Aqui seriam os filtros de salas cirúrgicas e aqui os filtros que a gente acopla na seringa para poder fazer a descontaminação de líquidos. Terminando, radiação ionizante, é o raio-x e raio gama. Eles destroem DNA porque eles formam radicais livres. Esses superóxidos formados pelas essas radiações destroem o DNA. Destruiu o DNA, destruiu o micro-organismo. Né? A utilização para esterilização de plásticos, de equipamentos como seringas, sondas e até, em alguns países, para poder fazer descontaminação de fruta. Então, quando você compra, por exemplo, uma luva, uma seringa, uma agulha, normalmente ela foi esterilizada por algum desses. Aqui não é o raio-x, né? A gente está se referindo ao raio-x, não é utilizado para isso, você sabe. Mas ele é uma radiação ionizante. A gente está falando basicamente da radiação gama. A não ionizante é a radiação ultravioleta. Ela danifica também o DNA, mas não através da produção de radicais livres, como as ionizantes, mas ela liga aquelas bases nitrogenadas chamadas timinas. Diferença é que ela só serve para descontaminar a superfície, porque ela não tem poder de penetração. Então, ela reduz os micro-organismos que estão no ar. Então, você imagina grandes salas cirúrgicas que podem ter no teto essas lâmpadas UV. Então, elas são ligadas quando não tem ninguém dentro da sala para descontaminar o ar da sala. Pode ser também em biotério. Aqui dentro da câmara de fluxo laminar, existe lá no teto, lá na parte superior da câmara, essas lâmpadas UV. Elas colocam nela uma cor azul, né, para detectar realmente que as lâmpadas UV estão ligadas, que a gente não pode mexer ali. Lembra que a radiação UV causa mutação, que age em DNA, pode causar câncer de pele, né? Então, tudo que a gente coloca aqui dentro, antes da gente começar a trabalhar, vai ser descontaminado. Mas só consegue descontaminar superfície. Então, não vai penetrar, por exemplo, dentro de uma placa de pedra, porque tem baixo poder de penetração. Então, é isso. Termino a aula aqui sobre métodos físicos de controle do crescimento. Lembre que existem os métodos químicos que não foram abordados nessa aula. Muito obrigado pela atenção